vocês são muito queridos e muito queridas, e toda vez que eu vejo meninas, meninos de ensino médio até 100 anos, são todos meninos e meninas, eu fico muito esperançoso de que a luta não acabou. Como diziam os velhos da década de 80, a luta continua, e mais que tudo, eu renovo a esperança de que um dia ganharemos esta luta. Não só que vamos lutar, mas que vamos ganhar. Chega, meus prezados e prezadas, de só chorar. Eu quero agora falar que vamos ganhar. E se me perguntarem como é que vamos ganhar, é possível que nós não tenhamos nenhuma pedra na mão e o lado do lado tem todas as armas. Mas nós vamos ganhar. O primeiro passo para ganhar é saber contra quem e contra o que se deve lutar. Só isso nos faz depois aprender qual é a pedra e depois contra quem se taca essa pedra. Do jeito que nós vivemos, não é apenas, não falo aqui apenas de nós brasileiros, falo do mundo. Do jeito que o mundo vive, tacam pedras em nós, nós pegamos a pedra e devolvemos, só que nós não entendemos que estamos no fundo do poço, eles tacam do alto esta pedra e tem a lei da gravidade que faz a pedra doer em nós. E toda vez que tacamos para o alto, a pedra não consegue escapar dessa caverna, de tal sorte que então nós estamos a vida inteira tacando pedra e o errado é tacar pedra. Está na hora de subir esta caverna e então chegar aquilo que é a terra lá do alto e dizer: parem de tacar pedra. E quem sabe no final esse buraco só sirva de memória de um tempo em que a humanidade vivia efetivamente então nesse próprio buraco. Haverá um dia em que as pessoas lembrarão da pobreza, dizendo: a história da humanidade foi por milênios a história de gente que não tinha um pão, não tinha um teto, não tinha nada. Isto um dia será história. Por enquanto é a nossa história. E a nossa geração, nos andamentos, na dinâmica do capitalismo, ela será ainda mais pobre, a depender de tudo que vem por aí. Eu quero falar de esperança, porque chega de desesperança e chega de tentar entender este mundo apenas pelo ângulo daquilo que ele quer que nós entendamos. Quando eu vejo centenas de pessoas aqui nesta noite sentadas no chão, de pé, chegando por todo lado, eu tenho certeza de que nós somos mais do que alguns. E efetivamente essa luta vale a pena ser lutada. Queridas e queridos, eu quero aqui nesta ocasião falar de um livro clássico central que tive orgulho de organizar em termos de prefácio esta publicação agora em português, do velho e fundamental Engels, este livro tão importante que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Junto com ele emendarei uma reflexão sobre este meu estado de forma política, também há muito tempo, para estabelecer aqui uma espécie de linha de continuidade e de uma linha de compreensão que nos permita vislumbrar o que se passa com o Estado, com a política, com a sociedade e com elementos que às vezes ficam ao largo desta visão política, como o da família. E o livro de Engels é A Origem da Família, da Propriedade Privada, do Estado. Eu estou aqui em 2019 porque tenho aqui um companheiro meu gravando, e então este vídeo vai para a história, além de ir para o FBI diretamente já. Embora mais uma vez eu diga, não percam o seu tempo me gravando, porque eu já escrevi num livro e assinei. Então, nada do que eu falo aqui é novidade. Mas
não quero deixar para a história, para este meu companheiro que está aqui, que no século XXI, em 2019, pessoas votaram em quem defendia a família cristã. E por família cristã imaginavam que era o pessoal da bala. E por família cristã afastavam divorciadas e divorciados, casais homoafetivos e toda sorte de gênero, orientação sexual que não seja do mais absurdo conservadorismo. Falar de família nos dias de hoje não deveria ser um absurdo, e é. As pessoas ainda estão chocadas em pleno século XXI com algo assim. Eu não vou falar nesta noite a todas e todos que vieram de São Paulo, eu estou sabendo de tantas outras cidades, não vou falar aqui o discurso que tem feito a esquerda, não toda, mas um pedaço da esquerda, que é o discurso moralista de dizer: como é possível que um cristão imagine que Jesus veio instaurar o reino monogâmico, heterossexual, Jesus é loiro e quem é de Jesus é da bala. E nós fazemos pleito moral de escândalo contra quem pensa assim. E é escândalo contra escândalo. E ficamos aqui numa situação que eu diria que é a da luta no campo do moralismo. E todo fracasso da esquerda é o fracasso que vem do moralismo. Por que você não é outro? Por que você crê que Jesus humilha o Satanás? Por que você não lê outro livro? Algo assim. Guardem qualquer leitura radical, crítica transformadora, e a maior delas é o marxismo, não fala jamais o verbo dever. Isto que se ensinava há muito tempo, e eu ensino aos meus alunos de filosofia na USP, quero compartilhar aqui com todas e todos. Este verbo nunca foi utilizado por lutadoras e lutadores. E quando as gerações foram se sucedendo e chegamos ao século XX, no seu final, e ao século XXI, tempos de neoliberalismo, tempos nos quais as pessoas não acreditam mais que se possa sair do capitalismo, quando nós chegamos neste momento, as pessoas começam a falar então: o mundo deve melhorar, deve ser feito um tal modo de organização social no qual todos tenham casa. O verbo dever passa a ser orientação das esquerdas. As pessoas devem ser protegidas. Devemos lutar pela resistência dos direitos, ou seja, tudo o que a esquerda tem falado nos dias de hoje está apoiado num verbo que é o mais frágil, e este verbo é apenas o moralismo, o mesmo verbo dos conservadores e da direita, que também eles disso se valem dizendo: as pessoas devem resgatar os valores da família. Devemos voltar a ter Jesus no coração. Isto é verbo de conservador. Devemos, deve-se fazer, devemos andar por aqui, resistir ali. Um pensamento radical nunca começa com pleito moral de devemos fazer tal coisa. Começa com a concretude do que é e não do que deve ser. A luta para sairmos do capitalismo não é uma luta por idealismos do tipo: gostaria que as pessoas tivessem proteção, então devo lutar pelos indígenas. Não é este devo lutar. Eu preciso entender por que o indígena é considerado outro numa sociedade como a nossa capitalista. Outro ele é porque, em especial, a sua terra é uma terra que busca ser dominada pelo latifúndio. E por que latifúndio? Porque a terra gera acumulação. Então, senhoras e senhores, eu estou trazendo muito rapidamente: o problema do índio é o problema de uma sociedade capitalista, que gera um problema do indígena. Não estou dizendo que seja simplesmente o capitalismo e só como se fosse uma fórmula mágica, mas estou dizendo que é preciso remontar aquilo que é o estrutural,
aquilo que é o determinante, e não simplesmente dizer, devo proteger o indígena. Se os senhores quiserem usar este verbo, devo, deve-se, devemos lutar, usem de uma maneira materialista, como ensinava Engels e como ensinava Marx. Dever aqui é simplesmente um início de frase. Uma sociedade capitalista não protege ninguém, só explora, só oprime e só acumula. No máximo, os senhores dizem, devemos sair desta sociedade. Só. E agora os senhores podem fazer isso efetivamente sem o verbo dever. Esta sociedade explora, qualquer forma de não exploração é a saída desta sociedade. Eu não vim fazer aqui pleito moral nenhum, porque eventualmente os conservadores fazem também. E eventualmente eu tenho aqui centenas de pessoas nesta noite, das mais variadas idades, profissões, falta de profissões e quaisquer coisas que se imaginem. Só que eu sei que os reacionários e conservadores do mundo têm um microfone que é mais potente do que esse com o qual eu falo esta noite. Não é porque o microfone seja melhor, é tão bom quanto esse aqui. E também não é porque falam coisas melhores. Eu confio no que eu falo. Falo aqui da ciência. É que eles têm efetivamente multidões para escutar qualquer coisa que eles falam. E só por causa disso o mundo efetivamente é um mundo no qual o pobre pensa conforme o interesse do rico. Os afetos, para falar de família, todos os infinitos afetos e possibilidades de afeto resumem-se a uma forma social padrão. Todas as cores das peles do mundo têm que ser referenciadas por aquela que se acha padrão, de tal modo que a pessoa diga, não é a minha, menos 20%, não é a minha, menos 40%. Ou seja, existe a referência do mundo. E basicamente, senhoras e senhores, eu falo isso no Estado de Forma Política, mas falo em tantos outros livros meus, basicamente a referência do mundo é uma só. Capital, dinheiro, Deus, família, homem, branco. É uma coisa só. O dólar tem In God We Trust, escrito. É mais ou menos isso. E nem dinheiro é também qualquer dinheiro, porque se você montar muito a fundo, o único dinheiro do mundo é o dólar. Porque ontem, só para constar, esse menino que está gravando aqui, uma pessoa infame que preside o Brasil encontrou outra pessoa infame que preside a Argentina, e essa infâmia dobrada teve a ideia de juntar o dinheiro nosso com o dele. E ambos não valem nada perto do dólar. Só. Nem separados, nem juntos. Isto nos revela que é preciso pensar para além do que o mundo capitalista espera que nós pensemos. Pasmem, aqui eu não vim trazer agora alegria, nem tampouco facilidade. Eu só vim trazer nesta noite, em primeiro lugar, a exigência de um pensamento alto e radical, sem o que nós iremos mais uma vez naufragar. A esquerda do mundo, nas últimas décadas, 40 a 50 anos, naufragou de modo pleno e cada dia apanhou um pouquinho mais e cada dia diminuiu seu sonho um pouquinho, de tal modo que nós tínhamos na última década um sonho de tentar corrigir um pouquinho a nódoa da nossa sociedade racista com cotas de ingresso em universidades. E hoje nós perdemos até isso, que era miserável, e nós já estamos lutando para não perder a universidade. E vamos perdê-la. E daqui a 20 anos estamos lutando para que as pessoas possam ler um livro que não seja um livro que alguém considere sagrado. Mais de um. Só isso. Nós estamos perdendo e perdendo e perdendo, em primeiro lugar, porque nós estamos sempre no discurso do outro. Daquele que explora, daquele que oprime. Pasmem, aqui quero dizer, o discurso de quem oprime
tem por uma de suas estratégias falar sempre no direito, porque o direito é uma das formas da exploração e da opressão. Sempre. Como falam as esquerdas? Pleiteiam mais direitos. Ou seja, nós pleiteamos a ferramenta que nos oprime um pouco mais. Pleiteamos que haja dignidade nas prisões, sendo que todas as prisões do mundo deveriam acabar hoje, porque qualquer ser humano preso, engaiolado, é uma miséria da indignidade. Nenhuma pessoa numa cadeia, jamais. Eu não luto pelo direito penal, nem por um bom direito penal. Eu luto simplesmente pelo fim do direito penal, que nenhum ser humano esteja preso. Ah, mas alguém cometeu um crime bárbaro. Pessoa, então, bárbara que cometeu um crime e que deve ser educada para que nunca mais faça isso. E nunca vi prender alguém numa gaiola e isso for um sinal de educação. Jamais. Nunca vi nenhuma cadeia melhorar um ser humano. Prezados e prezadas, não lutem por condições carcerárias melhores. Lutem pelo fim do cárcere. Só isso. 2. Agora eu falo de Estado, é o meu livro Estado e Forma Política, é o livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Não lutem por ganhar espaços dentro do Estado. O Estado é o que faz que 1% do mundo tenha um capital e nós, 99%, não tenhamos. Eu não quero migalha desse banquete, nem tampouco quero 1/3 desse banquete. Porque tem gente que vai falar, então eu não quero migalha, eu quero metade do banquete para mim. Senhoras e senhores, enquanto houver alguém que diga, isto é meu, isto é o erro. O erro é isto. Todas as coisas do mundo devem ser de todas e todos. Só isso. Não deve haver o meu, ainda que o meu seja aumentado, ainda que se diga, ah, mas eu estou dando uma casa a uma trabalhadora. Todos os trabalhadores e trabalhadoras deveriam administrar o mundo, de tal modo que não é um favor que o Estado dê uma casa. O favor fundamental é que nós acabemos com o Estado. Nós estamos lutando de modo errado, muito errado. Nós estamos legitimando a ordem capitalista com toda a sua estrutura e todas as suas formas de sociabilidade. Dói demais pensarmos de modo diferente. Muito, muito e muito. Mas eu quero dizer aqui a todas e todos, ou começamos a sonhar com o que o capitalismo não deixa, ou nossa vida é só o pesadelo necessário permitido pelo capital. E será sempre isso. Sempre. Alguém que não tem um apartamento é preso porque o apartamento se diz que é dele, e assim vai. Alguém que tem uma mala de 51 milhões de reais, flagrado com a mala, não é preso, e assim sucessivamente. Eu não luto por isso, de jeito nenhum. Se eles vão dizer, ah, mas é porque o encarceramento está acontecendo em massa. Eu tenho alunas e alunos da Faculdade de Direito que me dizem, professor Alisson, o encarceramento no Brasil e nos Estados Unidos está aumentando muito porque de 1980, com Ronald Reagan lá, até hoje, com Trump, o encarceramento aumentou 10 vezes. E isso é um absurdo que haja um aumento de 10 vezes. Sim, e concordo. E antes de ter aumentado 10 vezes, já era um absurdo que qualquer ser humano estivesse preso nos Estados Unidos. Só isso. E que qualquer ser humano esteja preso no Brasil, ainda que esteja numa conta aumentada 10 vezes. É só o horror ampliado. Não tem horror que fique bom quando ele é pequeno. Estou ensinando com isso a todas e todos que o problema do marxismo não é, agora eu quero anunciar aqui uma questão filosófica, todas encontram nos meus livros, nas obras das filosofias críticas, mas eu quero anunciar aqui, o problema da sociedade jamais é quantidade, é qualidade. Traduzindo em outros termos, nunca o problema do mundo foi quantitativo, ele é só qualitativo, sempre.
Toda vez que as senhoras e os senhores aqui presentes disserem assim: eu creio que está acontecendo um problema porque brasileiros estão perdendo a casa, porque a quantidade de desemprego aumentou, porque as encarceradas negras aumentaram no ano passado. Toda vez que lutam a partir de muletas, a partir de apoios devidos à quantidade, estão argumentando errado e lutando errado. Jamais lutem porque quantidades se mexeram. No tempo do Lula e da Dilma havia X milhões matriculados na universidade, hoje tem X sobre 2 milhões de matriculados. Então lutamos para que cheguemos a um nível de X, como foi no passado. E se duvidar, lutamos para 2X. A luta está totalmente errada. Totalmente. Minha luta não é para que haja 27 milhões de universitários. Minha luta é para que todas as pessoas, em querendo saber, saibam. E vou falar mais. A direita pegou de nós o argumento com a razão errada. Quem luta pelo fim da universidade sou eu e somos nós. Porque um ser humano tem que parar a sua vida, aprender o que é citoplasma. Depois disso, então, ele entra na faculdade de música e toca violino. Eu que luto pelo fim disso, chamo universidade, que tem um vestibular, que cobra de alguém que saiba que PV é igual a NRT, para depois aprender o que é CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Isso é totalmente errado. Eu luto pelo fim disso. Então eu não luto para que a universidade tenha 7 milhões de incluídos a mais. Eu luto efetivamente pelo fim da universidade, na qual só ensina quem tem diploma carimbado. E eventualmente diploma carimbado torna um burro doutor. Só isso. Então, prezados e prezadas, nós é que lutamos contra a universidade. Ela é a reprodução da elite. Apenas quando ela for exterminada no Brasil, a elite do Brasil será exterminada, e aqui seremos então uma colônia ainda pior dos Estados Unidos. Só que quem pediu para que a colônia fosse pior é quem bateu panela na varanda gourmet, não foi nenhum de nós. Porque a minha varanda não é gourmet, nem tem um panela suficiente para bater. Nunca cozinhei um ovo, inclusive, então tenho panela em casa, mas não sei nem mexer nela. Bom, vejam o que estou falando aqui. Nós lutamos por quantidade. Eu quero que o direito albergue a proteção da minoria X, uma quantidade a mais de proteção jurídica para alguém. Nós precisamos lutar qualitativamente, que o saber do mundo não seja medido por referências de diploma. Que nenhuma pessoa do mundo seja considerada de primeiro grau, segundo grau, ensino básico, ensino médio ou superior. Que toda pessoa valha pelo seu saber. Desde que ele saiba limpar o chão, até que ele saiba a fórmula da equação de segundo grau, tudo é saber. Vejam, prezados e prezadas, nós temos que lutar por uma transformação qualitativa do mundo. Toda vez que falarem em lutas quantitativas, não são marxistas, não são revolucionárias e revolucionários, são reformistas. Reforma lida com quantidade, revolução lida com qualidade. E qualidade chama forma social. O meu livro se chama Estado e Forma Política, porque não me interessa quem é o líder político do momento. Me interessa a forma política do capital, que é estatal. Tal qual quem é transformador não fala, devemos fazer tal coisa, porque isto é um erro, isto é um moralismo. E está cheio de moralismo no mundo. Também não se vai por este caminho dizendo, eu quero diminuir um pouco a pobreza. Eu não quero diminuir um pouco a pobreza. Eu quero a expropriação dos meios de produção, de tal modo que a riqueza do mundo seja de todas e todos. Diminuir um pouco a pobreza é bater palma para a exploração. Apenas um pouco menor. Só isso.
Entendam o que estou falando aqui. Eu não quero direitos para minorias. Eu não quero que as pessoas efetivamente possam, neste banquete da vida, beber um pouquinho d'água a mais. Isso seria dizer, a Sabesp será obrigada a não cobrar conta de água de quem está desempregado. Parece para nós que é notável que nós venhamos com a seguinte luta: Sabesp, não cobre água de quem está desempregado. Parece uma luta altamente de esquerda. A luta mais de esquerda ainda é expropriar a Sabesp, porque a água que nasce de um rio, que brota do fundo da terra, não tem razão de ser de um consórcio de 3 ricos capitalistas dos Estados Unidos com mais 4 da França, que fazem inclusive a caridade quantitativa de dizer: quem for desempregado no Brasil, este eu deixo não pagar a água. Não pleiteiem migalha do banquete da Casa Grande. Queimem a Casa Grande. Senzala, que somos nós vamos queimar a Casa Grande. Os senhores vão dizer, mas não se deve queimar porque o prédio é histórico. Concordo. Só isso. Porque eventualmente eu tenho aqui alunos e alunos de arquitetura que vão falar, mas é preciso guardar o prédio de taipa e pilão, porque ele é um elemento representativo de como foi passado. Só para isso. Haverá um dia em que a igreja servirá de instrumento arquitetônico, monumento arquitetônico. Quem quiser falar de Deus, se quiser falar de Deus, ame o próximo. Só. E não pague dízimo a alguém. E chegará um tempo em que nós vamos também evoluir desse padrão moralista que começa a medir tudo segundo Deus quer, Deus não quer, ou algo assim. Porque eu quero falar de Engels. Um dia Engels, quando Marx já havia morrido, Engels morreu anos depois de Marx, Engels, que escreveu muita coisa junto com Marx, desenvolveu uma obra para e passo com a de Marx, embora não só aquele que tenha feito coisas junto com Marx porque não pudesse fazer outras coisas. Engels tem uma vida intelectual própria, autônoma, e resumi-lo a um companheiro de Marx é falar metade da verdade. Ele é um companheiro de Marx, e é o melhor companheiro de Marx, mas tem sua filosofia, tem suas grandes qualidades, tem seus grandes defeitos. Cada um é um, embora boa parte do que fizeram tenham feito em conjunto. Prezados e prezadas, um dia Marx já havia morrido e o mundo europeu e boa parte também do globo terrestre voltava a não ser revolucionário. A Comuna de Paris foi em 1871. Havia se passado mais de uma década da Comuna de Paris, nenhuma outra grande revolta aconteceu na Europa ou no mundo depois da Comuna de Paris, quando as trabalhadoras e trabalhadores, enfim, tomaram aquela cidade magnífica e por um tempo resistiram em uma luta transformadora revolucionária. Então as pessoas voltavam a falar coisas banais como estas: o mundo não vai sair do capitalismo, vamos melhorar um pouquinho só o capitalismo e já está bom. Essa foi uma luta de muito tempo. Essa luta se chamou, naquele momento, de luta do socialismo jurídico. Todas e todos vão entender este conceito, que parece difícil, mas é fácil de entender. Abandonaram as lutas revolucionárias e disseram assim: não dá para lutar contra os capitalistas. Eles têm os exércitos, eles têm os governos, eles têm as armas. Então o que nós vamos lutar é para ganhar alguma coisa dentro do capitalismo. Esta alguma coisa é alguns direitos a mais. Por isso essa luta foi chamada de socialismo jurídico. Alguns direitos a mais, alguns ganhos sociais a mais, de tal modo que por via jurídica, quem sabe em algum momento nós chegaremos ao socialismo. Este mesmo Engels, que escreveu A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado,
escreveu também um pequenino livro chamado O Socialismo Jurídico, com outro brilhante intelectual ao tempo, muito jovem, chamado Karl Kautsky, que depois muitos chamarão de renegado Kautsky, porque ao final da vida cuspiu no que falava antes, se cansou de lutar pela Revolução e começou a lutar pela Reforma. E quando Lenin começou a Revolução Soviética, o Kautsky, já velho, dizia: não, nós não vamos ganhar, é melhor lutar só por reformas. E Lenin ganhou. Isso para dizer às meninas e os meninos que estão aqui: lembrem, se um dia começarem revolucionários, continuem, porque vai que na hora que vocês abandonam as armas, no outro dia a revolução ganha. Morram lutando, mas nunca abandonem a arma. Jamais abandonem qualquer coisa disso. E tenham orgulho, inclusive, queridas e queridos, de morrerem mais radicais do que nasceram, que viveram quando jovens. Isto sim é bonito. Envelhecer se tornando conservador é horrível. De tal modo que dá tempo ainda de quem aqui não gosta de revolução, quem daqui não quer nada a não ser o seu prato contra o prato de comida dos outros, dá tempo de morrer com dignidade, já que nesse momento ainda não está com isso. Mas eu sei que eu falo uma plateia que gosta destas ideias, e estamos todos juntos aqui, que eu volto a falar no sábado à noite de um dia de junho, não estariam aqui se não fosse para compartilhar essas ideias. Dado que volto a falar, quem veio para gravar com o FPI perdeu seu tempo. Bem, esse menino já faz isso. Bem, e o FPI que está perdendo seu tempo, na verdade, mais uma vez eu insisto com isso. Senhoras e senhores, Engels, no tempo em que as pessoas haviam acabado com a esperança revolucionária da Comuna de Paris, ele começa a perceber que muita gente estava interessada em entender moralmente a nossa sociedade. Então as pessoas diziam: o que se passa aqui é o fato de que nós precisamos de moral e bons costumes. E vinha esse discurso que é velho de séculos. As pessoas estão passando fome porque os pais se separam e os filhos ficam sem o pai ou sem a mãe, e então não conseguem pagar as contas, e então passam fome, e então está faltando vergonha na cara, moral, bons costumes, família. Esse discurso que é velhíssimo, que as senhoras e os senhores conhecem. Quando as mulheres começam a gritar, vem desordem social. De tal modo que nós nos esquecemos fundamentalmente de que a Dilma, quando é tirada do poder, nós nos esquecemos de fazer aqui uma reverência, que é o fato de que o nosso machismo não aceita nenhuma mulher governando. E talvez a primeira luta feminista na política, em termos de símbolo, seja não deixar tratorarem a Dilma como ela foi tratorada nesses últimos 4 anos. Nós tratamos melhor esta moça que teve um problema gravíssimo com o Neymar do que tratamos a Dilma. Ela comove muito mais a luta de defesa do que provavelmente a Dilma por ser mulher. E a Dilma caiu por ser mulher também. Estou dizendo, nós vivemos numa sociedade altamente machista, estruturalmente machista. E então diz Engels, naquele tempo, final do século XIX, as pessoas creem efetivamente que é preciso defender Deus e família e tradição e propriedade. Igualzinho o século XX, igualzinho o século XXI. É que eu vou anunciar aqui para nunca mais ter que perder tempo. FPI, quem me escuta no YouTube, quem me vê por qualquer lado, já está anunciado. Enquanto houver capitalismo, haverá pleito por tradição, família e propriedade. Nunca acontecerá de acabarem com esse pleito.
Só vai acabar o moralismo com o fim do capitalismo. Então, não briguem com alguém conservador ou reacionário dizendo: Deus não fala assim, Deus não existe, onde já se viu, há várias famílias, a noção de família no plural, não é no singular. Não percam seu tempo. As pessoas só pensam assim, só agem assim, só falam assim, porque o modo de produção é capitalista. No outro dia de manhã, quando toda a riqueza do mundo for de todas e todos, acaba com esse moralismo enorme que nós temos em nossa sociedade.